Oi, gente. Como vocês estão? Vim aqui ter uma conversa com vocês que faz um tempo que eu tô tentando vir aqui. E pensei muitas vezes em que eu ia fazer, como eu ia fazer, e não cheguei na melhor ideia. Então eu vim com a cara limpa, o mais simples possível. Faz um tempo, né, que eu venho mudando o canal, mudando as atividades minhas também. Então, hoje eu vim conversar com vocês sobre essa transição do canal. Inicialmente, o Cartas da Carol ele surgiu de um lugar muito íntimo meu, onde a minha forma de expressar e de conseguir lidar com as coisas que eu tinha, que ficavam muito para dentro, né? Não conseguia trazer isso para fora e tudo mais. Então, é, era, um, era escrito, eu escrevia algumas coisas, escrevia as minhas coisas. E depois as cartas tomaram esse lugar para me auxiliar. Então, tudo aquilo que eu precisava acessar com as cartas e com tudo que eu fui utilizando de ferramenta, né, para auxílio meu, para crescimento, para estudos, foi somando conhecimento para esse lugar do Cartas da Carol. Inicialmente tinha uma abordagem assim, um pouco até tinha um ar religioso, né? Que expandiu também, né? Mais espiritualista, assim, mais abrangente. Então eu acabei adotando outras rotinas para conseguir levar adiante, né? De acordo com o que eu fui reformulando sobre o meu entendimento sobre espiritualidade, sobre como realmente a gente aplica, porque às vezes a gente tem um conceito sobre como as coisas são e que não condiz na prática, né? Quando a gente se vê na prática, você fala, poxa, mas eu faço tanto isso, eu penso tanto isso, eu busco tanto isso, e a coisa não acontece dessa forma. Então eu fui alinhando todas essas expectativas. Eu venho aqui para convidar vocês também para essa transformação que vai ser, né? Não vai ter no canal só leituras de tarô. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês no canal? Eu vou trazer um tema, um assunto variado, né? E nesses assuntos variados, né? Como eu busco essa expansão, né? São assuntos do nosso cotidiano que podem estar acontecendo, mas que a gente consiga trazer isso para esse entendimento nosso, atrelando com um lado espiritual, né? Eu também comecei estudos sobre psicanálise, tem uma série de outras coisas que eu fui fazer, formação em terapia quântica, apometria, registros acásticos, numerologia, tem bastante coisa. E então tudo isso forma, né? Tem bastante conteúdo de auxílio para a gente poder fazer várias análises. Então, o formato do canal hoje vai ser justamente essas conversas sobre esses assuntos variados, né? E sobre coisas que eu vejo que são recorrentes, né? Em todas, para o geral, para todas as pessoas, né? A gente vê nas leituras, a gente vê nas igrejas, vê nos centros, vê em todos os lugares, né? A, a forma como a gente lida com as nossas crenças. Então, uma das coisas, né, que eu venho trazer, por exemplo, para a gente entender um dos assuntos, por exemplo, né, que é o próximo que eu pretendo trazer. Todo mundo falou muito sobre síndrome da Salvadora, né, e tal, não sei o quê. Só que tem um outro lado sobre isso
que é o lado de aplicação efetiva, né? De como, eu tenho a síndrome da salvadora, tal, então eu tenho que pensar positivo, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que não, né, entender que a vida do outro é a vida do outro, mas como? Se tem muitas coisas dentro de você ainda que estão ali presas naquele contexto, né? Quantos hábitos nossos são difíceis de mudar. Então, essa jornada nossa aqui vai ser mais para aplicar o real mesmo do que a gente consegue, tá certo? Então, tudo que eu estudei, tudo que quando eu comecei a buscar autoconhecimento, foi porque eu queria melhorar coisas em mim. E eu sempre tive muita coisa dentro de mim que eu não conseguia trazer da forma que ficasse eu me sentindo eu. E quando eu trouxe o canal, foi da mesma forma. Eu tinha vergonha, não conseguia me expor, e ao mesmo tempo fazendo ali as leituras, de alguma forma parecia que estava faltando alguma coisa, que eu precisava trazer alguma coisa minha, né? E o tarô e o baralho, para mim, eles são amigos das horas mais íntimas, assim, né? Eu uso muito eles para autoconhecimento. Então eu pretendo continuar trazendo eles, mas mesclando com outros assuntos. Bom, nas lives, nos vídeos vão ter mais participações de vocês, então eu vou colocar também um e-mail para que vocês possam mandar alguma pergunta, alguma coisa, né, que vocês queiram trazer, né, preservando ali a identidade de vocês, mas coloquem um pseudônimo para vocês saibam que eu estou falando com vocês, tá certo? Para que eu possa trazer ali compartilhamento dessa minha visão, de como é essa minha jornada, de como é o meu entendimento, de como é tudo que eu penso sobre isso, como, né, como eu trouxe as questões para mim, como isso me ajudou. Junto com isso, claro, vou trazer o tarô para me ajudar, né? Então, a proposta é justamente que fique mais interativo. Então, vocês me mandem lá as perguntas de vocês. Eu tenho tal situação na minha vida que repete sempre. Eu vou puxar aqui o nome, abrir umas cartinhas e sem expor, claro, né, nome e tudo mais, mas com o pseudônimo ali, a gente conversa mais diretamente, né? Falando mais especificamente, porque às vezes as leituras eu sinto que ficavam muito generalizadas, assim, e a gente sabe que às vezes a gente precisa de ouvir uma coisa pra gente mesmo, né? Então, eu convido vocês para poder vir embarcar nessa comigo, né? Algumas pessoas podem não se sentir mais à vontade ou né, não aderirem ao novo formato, mas de qualquer forma eu quero agradecer todo mundo que veio comigo até aqui hoje. Esse tempo que eu tive com vocês foi muito especial e talvez por isso eu demorei tanto para vir, porque não queria deixar vocês para trás, mas eu não podia nem deixar para trás, porque uma outra parte de mim que eu demorei muito tempo para conseguir trazer à tona veio, tá vindo, e a vida ela segue assim. Constantemente a gente vai trazendo um pouco de nós para fora, né, deixando um pouco de nós pelo caminho, com as pessoas, nas experiências, nas relações que a gente tem, trazendo um pouco das pessoas pra gente. Então, nesse sentido, eu sou muito grata a todo mundo que veio comigo até esse momento. E eu quero convidar vocês para essa nova jornada. O nome do canal vai mudar, não vai mais ser Cartas de Carol. A gente vai ainda ter as nossas leituras, mas ele vai ficar no meu coração
como principalmente de onde ele veio, desse lugar muito íntimo, que me ajudou muito a começar. E hoje o nome do canal vai ser o meu nome mesmo, né? Mas a gente vai continuar falando sobre autoconhecimento, sobre as nossas percepções diante das coisas, como a gente consegue aplicar as nossas impressões no mundo, né? Independente se o seu mundo é pequeno ou se é grande, mas de como a gente segue a nossa caminhada. E uma vez eu ouvi uma frase de uma pessoa muito especial que falou para mim, eu tinha algumas dúvidas sobre o meu caminho, apesar de ler nas cartas e tudo mais, e ela me falou que o caminho se faz caminhando. E é assim, o caminho se mostra, né, quando você caminha por ele. Até então você não tem conhecimento desse caminho todo e você vai conhecendo ele conforme vai caminhando. Então, eu agradeço todos vocês, eu quero dar um abraço, um beijo em todos vocês, sintam-se abraçados e beijados e com esse agradecimento até aqui. E eu convido vocês para essa nova jornada. Nos próximos episódios eu vou trazendo os assuntos, vou colocar o e-mail também, no próximo vídeo, para que vocês possam mandar as questões de vocês, sejam elas quais forem, e para gente falar de uma forma, né, um pouco um pouco mais objetiva, para que não fique tão extenso, né, mas para procurar elucidar e ajudar mais diretamente vocês, né? A minha contribuição é mesmo como ser, né? Então, é isso. Estou muito emocionada, muito agradecida de estar com vocês até agora e convido vocês para essa nova experiência, tá bom? Um beijo.